Gente, deixa eu falar daquela música Cidadão. Essa música ela foi gravada por Zé Geraldo. Também, se eu não me engano, Zé Ramalho gravou. Eu não sei dizer a vocês se a letra é de Zé Ramalho ou é de Zé Geraldo, mas para mim é Zé Geraldo, o compositor, né? Sei que Zé Ramalho gravou também. Aquela que faz assim. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Nessa música aí ele se lamenta porque foi embora para o sul e muitas construções que ele fez, ele não conseguia entrar, né? Mas assim, ele tem que entender o seguinte, ele fala assim em um refrão, em estrofe: tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa pro cimento, ajudei a rebocar. Eu entendo, mas o dono do edifício pagava ele toda semana ou todo mês, né? Então, você foi batalhar, trabalhar na vida e não tem o que reclamar. Agora, ele reclama porque ele trabalhou muito, suava, né? E queria ter acesso àquele ambiente que ele ajudou a construir, né? Fala também da criancinha dele, que ele fez uma escola muito bonita e a criancinha inocente falando para ele que ia estudar lá, mas só que a escola era particular, né? E infelizmente a criança não pôde estudar lá, né? Porque ele fala: tá vendo aquela escola, seu moço? Minha criança também, alguma coisa assim, inocente, olha para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas não consegue, porque é uma escola particular e o dono pagou também para ir trabalhar. Todo mês ele recebia. Aí ele poderia muito bem ter, assim, no meu tempo não, era mais difícil colocar a criancinha lá na escola pública, que hoje não falta nada, a escola pública tem de tudo, né? A criança tem de tudo. Primeiro, não se pode faltar com respeito com a criança, isso é verdade, tem que respeitar também as crianças. Tem que dar fardamento, tem que dar alimentação, tudo. Tudo, até parece que muitas vezes a criança até paga, né, para estudar. Isso aí é bacana, é um incentivo bom para a criança crescer, se educar e ser alguém na vida, né? Um médico, uma professora, um enfermeiro, qualquer coisa assim. Mas na minha época era diferente porque bate com essa música aí de Zé Ramalho, bate não, mas assim, não tinha o que hoje tem, né? Naquele tempo só podia entrar com sapato se fosse preto, na minha época. Minha mãe não tinha condição de me dar um sapato preto, aí vinha uns sapatos da Holanda, que os holandeses ajudavam muito os brasileiros mandando roupas, vinha sapato, roupas, né? Muitas coisas. Aí a gente ia pegar lá em Montadas. Eu lembro da época do cavalo de aço. Minha mãe pegou um cavalo de aço, um para mim e o outro para o meu irmão, só que era avermelhado. E naquela época eu estudava no José Souto, na escola aqui perto, e tinha uns macacão azul, eu acho que muita gente ainda lembra. Aí eu fui, nesse dia que eu ganhei o sapato, no outro dia que eu fui para a aula, fui com aqueles cavalos de aço já fazendo calo ó, aqui nos calcanhares. E a diretora falou assim, não, educadamente, falou disso que é Nildon, né, que é meu nome. Você não pode entrar com esse sapato, porque não, a cor não é essa. Mas eu disse, não, mas quando chegar em casa eu falo para meus pais, tal, aquela coisa. Aí qual foi a ideia que minha mãe teve? Ela pegava uma lamparina, botava uma madeirazinha em cima do fogo, aí ali criando uma terra preta. Aí ela pegava álcool, misturava com a terra e pintava o sapato.
pintava todinha, aí ficava bem pretinho. Só que a tinta, ela não segurava, não secava assim. Então a gente, quando a gente chegava na escola, que a calça a barra da calça começava a pegar no sapato, principalmente na hora do recreio, que a gente ficava pra lá e pra cá, aí começava a tirar a tinta todinha. E mela na barra da calça, e quando a gente chegava em casa, tava o sapato vermelho do mesmo jeito. E era aquele sofrimento, sabe? Então, hoje não, hoje, graças a Deus, as crianças têm de tudo. E tá certo mesmo, porque tem que incentivar na educação das crianças. Mas naquela época da gente era mais difícil. Eu, meu irmão, quando eu falo isso dá até vontade de chorar, mas era a realidade da vida, né? E tudo na vida passa, e foi passando, né? Hoje não tenho mais meus pais, tenho essas lembranças, que são lembranças boas também. Tem umas lembranças tristes e outras lembranças alegres. Isso aí faz parte do ciclo da vida. Hoje eu tenho a minha família, meus filhos, minha esposa. E como eu falei agora há pouco, isso aqui pra mim, tá acabando isso aqui, é um passatempo da vida, né? Porque disso aqui a gente não leva nada. Os tesouros da vida, fica tudo aí. E a gente vai por debaixo do chão aí, ó. Mas não podemos botar isso na cabeça, porque enquanto você respira, enquanto você tiver vida, a gente tem que estar batalhando, tem que estar correndo atrás, fazendo as coisas boas, sem querer o pé de ninguém, sem prejudicar ninguém e tentando de alguma forma agradar a Deus, né? A gente é pecador, a gente sabe disso, eu sou pecador, mas de alguma forma tentando agradar a Deus. Aí é isso que eu falo, Zé Geraldo não podia se lamentar tanto, porque ele foi trabalhar, infelizmente aqui não estava dando para ele, mas ele pensava que poderia entrar nos setores tudo em que ele ajudou a construir. E a música fala sobre isso aí, né? Mas a vida do cidadão, né? Lá fora. Mas toda a vida vai ser assim, até o fim das nossas vidas, né? Sempre que você chegar, vai encontrar uma coisa assim, que vai lhe desagradar. E isso faz parte do ciclo da vida. E você vai chegar em cantos também que você nem vai esperar e vai ser bem acolhido, recebido. Você fala, rapaz, nunca fiz nada aqui, estou sendo bem acolhido assim. E isso é a vida. Então, ficou bacana a letra. Zé Ramalho gravou também. Muito bacana também na voz de Zé Ramalho, tem aquela voz grave, bonita. E ficou uma história bem contada, mas na história ele só faltou entender que o que é dele, o que é dos outros, né? Não podemos pegar em nada que é de ninguém. Ele fez o papel dele, trabalhou, ajudou a rebocar, que não é bom, pesado pra caramba. Imagina rebocando essas paredes aqui, ó. Mas só que depois, quando terminou, ele achou que poderia entrar lá, mas não, a história era outra, completamente diferente. Isso aí é a vida. Valeu. Agora, se você gostou da história, me ajudar a rebocar aqui, que aqui você é bem recebido, né? Tá vendo aquela cisterna, Doca? Ajude a rebocar. Lá, Doca, me dá água, toda vez que eu cheguei lá na porta, eu carrego água de lá. Aí tá certo, né? Valeu.